Saravá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar novamente sobre o início da Umbanda. Antes, porém, aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, por gentileza o façam para compartilhar, para divulgar o conteúdo e a cultura umbandista. Hoje eu vou falar sobre o Caboclo Sete Encruzilhadas e um pouco de Zélio. E no próximo vídeo eu vou trazer algumas curiosidades de Zélio e tanto do Caboclo Sete Encruzilhadas. Para isso eu vou ler uma passagem do Caboclo Sete Encruzilhadas na sua manifestação inicial lá naquele centro espírita, quando ocorreu aquela primeira manifestação do senhor Caboclo. E naquele dia, no centro espírita, aonde o Caboclo se pronunciou, o Caboclo perguntou ao dirigente do centro espírita por que repelem a presença dos citados espíritos se nem sequer se dignaram a escutar suas mensagens. Seria por causa de suas origens e da sua cor? O Caboclo estava se referindo que a manifestação de espíritos de negros e de caboclos, que são os representantes dos índios, eram repelidos nas mesas espíritas. Então o Caboclo estava fazendo essa referência. Ele estava fazendo essa referência ao senhor José, que era o diretor do centro espírita naquele dia. E o senhor José daí respondeu para o Caboclo: por que o irmão fala nesses termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo seu grau de cultura que tiveram, quando encarnados, são claramente atrasados? Olhem só o preconceito aqui existente na época e que infelizmente não mudou muito ainda na mentalidade de muitos espíritas. Ao que o Caboclo respondeu ao senhor José: se julgam atrasados os espíritos dos pretos e índios, devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho para dar início a um culto em que esses pretos e esses índios poderão dar a sua mensagem e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Vejam bem a resposta do Caboclo Sete Encruzilhadas, lembrando sempre a todos que eu me sigo, tenho como norte, nas pesquisas que são realizadas, chamadas primárias, onde pessoas que assistiram isso e que relataram isso da maneira como aconteceu. Então nós vamos ver que é idôneo e é fartamente divulgado esse diálogo entre o Caboclo Sete Encruzilhadas e o senhor José, que era o diretor do centro espírita da mesa kardecista naquela época. Então nós vamos ver que o Caboclo, ele faz essa referência enorme e diz: por que não teria vez os espíritos? Por que não teria vez os índios e os pretos velhos? E o Caboclo fala também numa religião, que ele iria dar início a um culto no outro dia. Vejam bem. Então isso é altamente profundo, simbolizando que o Caboclo encerra esse parágrafo desse diálogo dizendo o seguinte: será uma religião que falará aos humildes, melhor dizendo, simbolizando a igualdade
que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Aqui o caboclo também se refere, veja bem, isso é em 1908. O caboclo se refere o quê? A encarnados e desencarnados, igualdade. Que igualdade será que é essa que o caboclo estava falando? A igualdade social que não existia naquela época, assim como não existe outra hoje. Por que eu estou dando referência a essa frase? Porque muitos umbandistas, muitos até espíritas, dizem que religião e política não se misturam. Olha, nós vamos dizer o seguinte: religião e política pode ser que não se misturem, mas há determinadas coisas que transcendem a religião e a política e estão no campo que da ética. Aqui o caboclo está falando de ética, de valores éticos, a igualdade entre os seres humanos. Tanto é que ele fala encarnados e desencarnados. Ele primeiro fala até em desencarnados e encarnados, lembrando a situação preconceituosa do chefe, do diretor do centro espírita naquele momento, que não aceitava a manifestação de índios e de pretos, devido ao seu baixo grau de intelectualidade ou posição social. Então nós vamos ver que o caboclo estava deveramente preocupado com isso. Mas por que será que ele estava preocupado com isso, que ele deu esse alerta de igualdade? Igualdade que, infelizmente, muitos umbandistas e espíritas hoje esquecem e não empunham essa bandeira, né, com a alegação de que isso seria politizar ou ideologizar a Umbanda. Não, nada a ver. Esses valores transcendem, são éticos. Diz o caboclo: venho trazer uma religião que harmonizará as famílias e que há de perdurar por muitos e muitos e muitos e muitos tempos. Então nós vamos ver que o caboclo aqui, ele diz que é uma religião que veio para ficar e que veio para combater justamente a desigualdade. E nós vamos ver também que é uma religião de transe, porque é uma religião que é uma incorporação, o que nos leva ao quê? À tradição oral. Porque a tradição escrita, as religiões abrâmicas, não tem a incorporação. Perfeito? Então nós temos que ver também esse campo ideológico, esse campo mediúnico que o caboclo fala dentro disso. E ele disse o seguinte, prosseguindo com o diálogo com o senhor José: amanhã, na casa onde o meu aparelho mora, haverá uma reunião e toda e qualquer entidade que queira se manifestar, independente daquilo que haja sido em vida, e todos serão ouvidos, e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais e ensinaremos aqueles que souberem menos. E a nenhum viraremos as costas, e nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai. Veja bem, isso é muito importante porque o caboclo vem trazendo uma mensagem que ele está apoiado de um movimento da corrente astral de Umbanda que se manifesta de um posicionamento daquilo que vivia a sociedade recém-republicana. Pós a abolição, pós a independência, veja bem, o modus operandi dessa sociedade, o modus de como essa sociedade pensava, eurocentrista, firmada na religião católica. Nós vamos ver que também isso é básico, que todas as vezes que um movimento espiritual acontece na Aruanda, ou na espiritualidade, como muitos conhecem esse termo, há uma contra-reação a esse movimento do bem. Nós vamos ver, por exemplo,
se vocês não ainda se deram conta. Em termos de 50 a 60 anos no máximo, em tempos materiais, ocorreu 3 movimentos dessa dita espiritualidade para levar um sopro de renovação, de conteúdo espiritual para a humanidade. Eu estou me referindo, por exemplo, a o Kardec, Allan Kardec, na França, a partir de 1860. Eu estou falando de Helena Blavatsky, Sociedade Teosófica, em 1875. E eu estou falando da manifestação do Caboclo Sete Encruzilhadas e do Caboclo Curuguçu, como nós vimos no vídeo anterior, que aconteceu no final, na última década, né, do Brasil Império, 1890 a 1900, até 1908, o início, o marco inicial oficial da Umbanda. Então nós vamos ver o que acontece. O movimento kardecista apoiado na ciência, levando conhecimentos espirituais, a teosofia como um estudo comparado da religião, ciência e filosofia, trazendo conhecimentos espirituais, e a Umbanda como religião, a única como religião. Ou seja, desaguando todos esses conhecimentos através da religião, através das suas entidades, trazendo um movimento novo. E por que isso é reforçado nesse vídeo? Porque isso, todos esses 3, nós vamos ver que a Umbanda, ele pertence a esse campo da tradição oral. E por que não da escrita? Porque seria uma a mais na escrita, e ia se perder. Não teria sentido nenhum você levar uma mensagem de igualdade, que o próprio Caboclo disse, como eu referi aqui, entre encarnados e desencarnados, uma igualdade social, uma igualdade de direitos, se fosse da tradição escrita, pois essa tradição escrita não foi capaz de solucionar e levar essas igualdades. Então nós vamos ver que há um movimento da dita espiritualidade para que isso ficasse mais evidente no começo do século XX. Final do século XIX, começo do século XX. Então nós vamos ver que tudo isso desemboca na nossa querida Umbanda, na manifestação. E há um movimento contrário a isso, que nós vamos ver nos próximos vídeos, onde tentaram, né, de todo modo, doutrinar, colocar doutrinas dentro da Umbanda que são elementos estranhos completamente à Umbanda. Em primeiro lugar, tentando codificá-la, ou colocá-la no plano da tradição escrita. E por isso que eu sempre afirmo e reafirmo que a Umbanda não é cristã. A Umbanda é crística. Por que ela não é cristã? Justamente porque os fundamentos cristãos foram completamente adulterados, profanados com o tempo. Basta só lembrar que no final do papado de João Paulo II é que a Igreja Católica reconheceu oficialmente que o negro havia alma no negro. Vejam bem, isso propiciou durante séculos que houvesse o que? A escravidão do negro, ou seja, do ser humano pelo um outro ser humano. Esse é um valor anticrístico. O crístico não permite isso. Agora, o cristão permitiu. E por isso que a Umbanda é crística e não cristã. Esses valores adulterados do cristão, que foram corrompidos pelo homem cristão, nós não podemos colocar no congado da Umbanda. A Umbanda é uma religião nova. Não comunga com esses princípios. Veja bem, o Espiritismo não comunga com esses princípios. A Teosofia também não. Veja bem que há um movimento orquestrado para que isso fosse completamente demonstrado, para que pudesse estar exposto, notado por todos aqueles, para acordar, para ter um despertamento, para ter um grau de evolução dentro do planeta. Não é só no Brasil, dentro do planeta. Então nós vamos ver o Brasil como uma posição
de futuro, de terra, né, da terra prometida, do evangelho renovado, como muitos dizem, então teve a Umbanda como escoamento disso, como o responsável por esse movimento. E por isso que esse modo cristão, aonde permitiu, por exemplo, matar em nome de Jesus nas cruzadas, torturar, perseguir e colocar na fogueira da Inquisição, esse modo cristão. Então nós vamos ver que esse modo cristão não atendia mais os anseios da espiritualidade. E foi lançado, então, as sementes da Umbanda no Brasil como um movimento restaurador religioso, para que isso possa ter continuidade. Então nós vamos ver que o Caboclo Sete Encruzilhadas e o seu médico tiveram grande responsabilidade em cima disso. E o Caboclo deixou claro a igualdade entre encarnados e desencarnados na sua vida, trazer a igualdade, sem preconceito. Então nós vamos ver que o Caboclo, na sua primeira manifestação, deixou claro isso. Deixou claro, evidente, essa manifestação. Então todos nós que somos hoje umbandistas, nós temos que refletir no nosso papel como umbandistas. Não se trata aqui, como eu falei em outro vídeo, de politizar a Umbanda. Não, nós podemos votar em qualquer candidato, temos o livre-arbítrio, mas nós temos o direito de, quando transgredir a ética, de levantarmos, ser contra a qualquer candidato, a qualquer partido. A Umbanda defende a natureza, defende a igualdade entre os seres humanos, independente se é branco, negro, amarelo, indígena, enfim, a igualdade do ser humano. E essa mensagem que o Caboclo nos deixa. No próximo capítulo, ou seja, no próximo vídeo, eu vou falar sobre esse Caboclo tão elevado, sobre o nome dele, Caboclo Sete Encruzilhadas, que ele falou que não haveria caminhos fechados. Mas por que ele escolheu esse nome? E aí tem um conceito que talvez poucos umbandistas saibam. Mas até lá, fica para o nosso próximo vídeo. Muito obrigado a todos pela atenção, luz no caminho e paz no coração. Saravá!